Prova-me. Oh, aleluia. Jó fez esse pedido. Aleluia. Examina-me. Prova-me. Oh, aleluia. Glória a Deus. Sonda-me o coração e os pensamentos. Os nossos pensamentos. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Porque quando eu abro esse parênteses, Deus não só fala com alguém, como aproveita e eu já faço a divulgação do curso. O novo curso que a gente vai fazer, o Design Interior para Mulheres, que é um livro que você recebe, tem uma semana que é só sobre o âmago do pensamento. Os nossos pensamentos, eles precisam ser muito mais vigiados, gerenciados, cuidados do que o que a gente imagina. Porque um pensamento aguardado, aninhado, acariciado, quando ele é mau, ele pode desencadear ações maléficas. Na forma que você acolhe um bom pensamento e você pratica boas ações da mesma sorte. Se você abrigar um mau pensamento, você é um sério candidato a praticar maus ações. E o salmista sabia disso, ele diz: examina-me e prova-me, e sonda-me o coração e os pensamentos. Meus queridos, como é que está o seu pensamento, hein? Como é que está andando aí a sua mente? Né? Conheço um irmão que ele diz, às vezes a gente está na igreja e vem cada pensamento que a gente tem vontade de fazer, dá um tapa para ver se ele sai de cima da mente. É muito importante para um crente ter esse cuidado. O terceiro pedido do salmista, aleluia, se encontra no versículo 11, quando ele diz: livra-me e tem compaixão de mim. Me faz a justiça, me examina e me livra. Imagine se isso fizesse parte da nossa oração no dia a dia. Me faça justiça, me examina e me livra. Me faça justiça, me examina e me livra. Oh, aleluia. Mas por que, irmã Aparecida, Davi fazia essa oração? Por que é que Davi dispunha tanto nesse Salmo 26 dessa oração? Meu filho, deixa eu dizer aqui uma coisa. Nós temos muito mais inimigos do que o que a gente imagina. Nós temos inimigo de toda sorte. Nós temos um inimigo pacífico. Nós temos um inimigo disfarçado. Nós temos um inimigo das nossas almas. Nós temos um inimigo teatral, que é aquele que lhe odeia, mas quando chega perto, querida. É o inimigo teatral. Nós temos, o plim-plim. Inimigo plim-plim. Quando você vê ele, ele já faz a cena. Nós temos um inimigo desconfiado. Ele é todo desconfiadinho. Você nem imagina, mas é inimigo. Por que Davi se preocupava no Salmo 26 a fazer esse tipo de oração, esse tipo de petição? Primeiro contexto, você já sabe que alguns estudiosos dizem que é porque ele estava, com medo de que a morte de Isbosete caísse sobre ele como uma calúnia para manchar a sua estadia no trono. Mas deixe-me dizer uma coisa. Vamos ver o perfil dos inimigos de Davi. Versículo 4, aleluia. O que é que ele diz? Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Primeiro perfil dos inimigos de Davi. Dissimulados. Sabe? Dissimulados. Eu me lembro, deixa eu abrir aqui um parênteses, porque Deus vai falar com alguém. Eu me lembro uma certa vez que eu cheguei num trabalho de ciclo de oração numa determinada congregação aqui em Mossoró. E isso não quer dizer que só tem na Assembleia, não. Tem aqui também. Que Deus não vai falar nada em vão para nós. Deus está falando com a gente porque precisa. É aqui, é hoje, é agora. E aí eu cheguei naquele ciclo de oração, e tinha naquela época na equipe uma irmã muito alvoroçada.
E quando eu cheguei, estavam sendo feitas as apresentações, e a irmã que estava na frente apresentou todo mundo. E quando chegou na frente, aquela irmãzinha mais alvoroçada, ela encheu aquela irmã de elogios. Até aí tudo bem. Me apresentou. E o trabalho correndo, e eu fui na secretaria, na tesouraria, beber água. E quando eu fui beber água, aquela irmã que fez a apresentação entrou. E quando entrou, disse: ainda bem, irmã Aparecida, que você chegou. Olha o teatro. Oh, irmã Aparecida, eu estava tão angustiada. E foi, por quê? Ai, graças a Deus eu chegou. Porque irmã fulana, a fulana que ela tinha acabado de encher de elogio. Porque irmã fulana, irmã Aparecida, ela não chega na hora da oração, e depois que a gente ora, ela fica querendo botar a gente para orar mais. Ela isso, ela aquilo, e eu estou lá. Com meu olhar 44, só filmando a situação. Deixei ela falar tudo. Quando ela terminou, eu olhei para ela e disse: mas me diga uma coisa, minha irmã, mas você é falsa, viu? Mas irmã é falsa, viu? Ela é pretinha, irmão. Pensa, mulher ficou branca ligeiro. Tomou aquele susto. Eu falei: como é que você estava agora aí fora, elogiando a mulher, se desmanchando em elogio, e agora aqui na secretaria você chega e faz um relato desse? Ô irmão, você está achando que o Espírito de Deus que está dentro da igreja, ele não está na tesouraria, não? O mínimo que você poderia ter feito para ser um pouco mais elegante era ter apresentado ela normal, não ter enchido ela de elogios, que aí você não tinha levado agora o nome de falsa assim. Mas como eu cheguei e vi você com tanto aparato, eu esperava qualquer coisa, menos você fazer esse relato aqui. Irmão, até hoje, nunca mais ela chegou perto de mim para falar mal de ninguém, mas também não pode, né? Mas tudo bem. Estou no lucro. Primeira coisa que Davi aponta: esses opositores, esses inimigos, eles eram falsos, dissimulados. Mas a minha alma se alegra porque você tem um Deus fiel, um Deus que revela até dissimulação, pontaria do inferno, propósito de Satanás, artimanha engendrada lá no âmago. Rabá, chomandecas. Rabaixo. Versículo 5 ainda fala do perfil. Davi diz: aborreço a súcia dos malfeitores, e com os ímpios não me assento. Davi está dizendo: olha, aqui perto de mim tem um bocado de malfeitor. Os cabas são ruins. Aleluia. Glória a Deus. Quando chega no versículo de número 9, olha o que é que Davi diz: não colha minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários. Você está achando que no reinado de Davi, olha só para onde Deus está me direcionando, você está achando que por Davi ser justo, por Davi procurar andar na presença de Deus, você está achando que no reinado de Davi, no trono de Davi, na tropa de Davi, nos súditos de Davi, nos capitães de Davi, só tinha gente boa? É porque a Bíblia não vai registrar tudo, meu filho. O próprio João diz isso, que não tinha como registrar tudo. Mas você vai ver nas batalhas de Davi, e aqui Davi estava o quê? Davi estava com medo de quem estava ao redor, meu filho. Não era lá fora, não, ao redor. Ele chama de súcia de malfeitores, ele chama de homens sanguinários, ele chama de fraudulentos, ele chama de falsos, ele chama de mentirosos, ele chama de dissimulados. Não é a irmã Aparecida que chama, é o salmista no salmo. Aleluia. Aí quando chega mais na frente, aleluia, versículo 10: em cujas mãos há crime, e cuja destra está cheia de suborno. Dinheiro para ajeitar a situação.
Isso era a realidade do trono de Davi. Aleluia. Por quê? Porque nem todos os juízes, nem todos os oficiais do seu governo eram tementes a Deus.